Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo. Agora em ciências a gente vai estar estudando sobre o sistema digestório, né? Então vamos iniciar aqui falando sobre os órgãos do sistema digestório. Para que serve o sistema digestório? O sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos, né? Que eles transformam alimentos ingeridos em partes menores para serem absorvidos pelas células do nosso corpo. Então, se eu tivesse que resumir, o que é o sistema digestório? É um sistema que transforma alimentos maiores, né, os alimentos, em tamanhos menores, ideais para serem absorvidos pelas células, tá? Então, resumindo, sistema digestório transforma os nutrientes ou o alimento em tamanhos ideais para serem absorvidos pelas células do nosso corpo. Porque as células do nosso corpo são pequenas, então elas não conseguem receber o alimento na proporção, naquele tamanho que a gente come, ingere. Então ele precisa passar por todo o sistema digestivo, digestório, e lá o alimento, os nutrientes desse alimento são transformados em tamanhos ideais, menores, para serem absorvidos pela nossa célula, pelas nossas células do corpo, tá bom? Então, para que os nutrientes sejam absorvidos pelas nossas células, os alimentos passam pelo sistema digestório, chegam até o sangue, né? Os alimentos ou os nutrientes, porque o alimento nada mais é do que os nutrientes, né? Chegam ao nosso sangue e são levados pela célula. Para isso, eles passam pelo caminho de digestão, que é o que a gente acabou de dizer, tá? A digestão, então, acontece ao longo do tubo digestório, que é formado por 8 órgãos. Então, a digestão, ela acontece pelos órgãos do sistema digestório, que são 8 os órgãos. A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. Vamos ver aqui? A boca, faringe, esôfago, estômago. Aqui são os órgãos auxiliares, esse vermelho e o amarelinho, que é o fígado e o pâncreas, né? Que eles ficam no começo do intestino delgado. Aqui é o intestino delgado, esse de dentro, tá? E o intestino grosso é o que vai levar até esse reto, e aqui é o ânus, onde é o furinho. Voltando e reforçando: boca, faringe, esôfago, estômago. Aqui são os órgãos auxiliares, que são fígado e pâncreas. O de dentro, que é onde ocorre absorção dos nutrientes pelo sangue, é o intestino delgado. E por último, onde acontece o final da digestão, é o intestino grosso, tá certo? Aqui o reto e o ânus, tá bom? Bom, os órgãos auxiliares são 3. O fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, que estão tudo ali onde a gente mostrou, tá bom? O processo de digestão, como que ele acontece? Vamos entender. O processo de digestão, a digestão começa na boca. Por quê? Os dentes trituram e amassam. A saliva ajuda a acelerar a digestão, transformando os alimentos. E a língua ajuda a misturar o alimento, empurrando esse bolo alimentar para a faringe. Então, eu faço a ingestão do alimento, como alimento. A saliva, os dentes e mais a língua trituram, misturam e empurram para a faringe. A faringe leva para o esôfago. O esôfago, ele é essa parede aqui mais musculatura, ela contrai e empurra aqui para o estômago. Então, olha só, primeira etapa, né? São feitas de 7 etapas, tá? Primeira etapa, a digestão começa na boca, os dentes trituram, a saliva transforma os alimentos, a língua mistura e empurra esse bolo alimentar. A segunda etapa vai para a faringe, leva para o esôfago, que leva para o estômago. Então, olha aqui. Boca, leva para a faringe, que leva para o esôfago, que leva para o estômago. Bom, a terceira etapa, no estômago, o bolo alimentar recebe um suco gástrico, que é um líquido, que ajuda ainda mais na digestão. O estômago empurra essa mistura para o intestino delgado. Então, olha só,
Aqui está o estômago. Não veio aqui faringe, esôfago, não veio para o estômago. Ele empurra para o intestino delgado, que é aqui, ó. Só que em cima do intestino delgado eu tenho os órgãos auxiliares. Olha eles aqui, ó. O fígado e o pâncreas, né? Então, no início do intestino delgado. Então, o fígado e o pâncreas, que são órgãos auxiliares, ajudam no processo de digestão. Então, depois que foi para o estômago e o estômago recebe o líquido, para continuar a digestão, ele manda para o intestino delgado. Só que antes do intestino delgado, eu tenho esses órgãos auxiliares que ajudam no processo de digestão. No intestino delgado, as paredes são ricas por vasos sanguíneos que absorvem os nutrientes do sangue e são levados para as células. Então, é aqui que acontece a absorção pelo sangue, no intestino delgado, dos nutrientes que vão para as células, que alimentam as células do nosso corpo, no intestino delgado. Olha aqui o intestino delgado, tá vendo? Ele tem essas paredes aqui. Então, ele absorve o intestino delgado, que é esse do meio, né, de dentro. Ele absorve os nutrientes que já estão no tamanho ideal, que, né, são absorvidos pelo sangue, que são levados até as células do nosso corpo. Mas continuando ainda a digestão, aqui são absorvidos nutrientes e a água, tá? Continuando o processo de digestão, depois do intestino delgado, o processo final da digestão vai para o intestino grosso. Olha o intestino grosso aqui, ó, é esse de fora, tá? É onde ele absorve mais um pouquinho de água que ainda tiver, vai pelo reto e pelo ânus elimina as fezes, tá? Então, o processo final vai para o intestino grosso, que absorve ainda a água restante, forma as fezes e, por último, o reto e o ânus, que elimina as fezes. Então, vamos fazer um resumo bem prático e simples assim? Alimento entra pela boca, começa a digestão, dentes trituram, saliva transforma e a língua empurra para a faringe. Olha aqui a boca, faringe, na curvinha. Vai para o esôfago, boca, faringe, esôfago, que vai para o estômago. Boca, faringe, esôfago, que vai para o estômago. Olha aqui, tá? O estômago. No estômago, eu tenho o suco gástrico, que é um líquido, que aumenta mais a digestão. Do estômago, que aumentou ainda mais a digestão, vai para o intestino delgado. Aqui eu tenho os órgãos auxiliares logo no comecinho, mas é no intestino delgado que os nutrientes e a água são absorvidas pelo sangue e levados para as células. Então, aqui é importante. No intestino delgado, os nutrientes e a água são absorvidos pelo sangue e levados para as células. E no final, o intestino grosso, que forma as fezes, termina a digestão, absorve a água que ainda tiver, né? Intestino grosso e intestino delgado, aliás. Aí depois o intestino grosso, que acaba o processo de digestão, forma fezes, e no reto e no ânus tenho a eliminação dessas fezes. Olha aqui, ó. Então tá aqui no intestino delgado, vai para o sangue os nutrientes que alimentam todas as células do nosso corpo. Aqui os nutrientes e a água. Depois, outro passo, vai para o intestino grosso, absorve a água, o pouco que faltou, finaliza o processo de digestão, forma as fezes, elimina pelo reto e ânus, tá bom? Então, é esse todo o processo que a gente tem aqui, tá? Bom, e por último, a gente tem aqui qual é a parte do nosso corpo que realmente se alimenta. Quando a gente ingere pela boca, os alimentos são grandes. O sistema digestório serve para transformar esses alimentos em tamanhos menores, né? E esses nutrientes, transformam esses nutrientes ou esses alimentos em tamanhos menores ou ideais para serem usados pelas nossas células, para serem utilizados pelas nossas células.
E aonde os nutrientes mais a água passam para o sangue, que são levados até as células? Aonde eu tenho essa passagem dos nutrientes e da água para o sangue? No intestino delgado, e é através do sangue que eu levo até as células. Então, olha só, transforma os alimentos, nutrientes de tamanhos maiores em menores, ideais para serem absorvidos pelas células. Então, são as células que precisam de nutrientes para sobreviver. E é isso, pessoal. Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo sobre o sistema excretor e o sistema respiratório. Até já!